pro gol. Quem é que bate aí, Tino? É o Zinho, ponta esquerda Zinho vai cobrar. Zinho vai para a sexta cobrança do Flamengo. 4-4. Perna esquerda, Gaúcho no gol. Partiu o Zinho, perna esquerda, bateu Gaúcho! Esse é o Gaúcho, Galvão. Incrível, Gaúcho pega mais um. Olha lá, foi certo. Tá certo que ele deu um passinho antes da cobrança, né? Mas o juiz vai mandar voltar? Ah, se manda voltar, tem que prender. Tem que prender. Aí não. Ele tem direito a fazer o que ele quiser no Maracanã hoje à noite. Já tá fazendo. Gaúcho. O incrível Gaúcho faz a segunda defesa. Flamengo fica em 4. Se o Palmeiras fizer, acaba quem bate, Tino. Agora vai bater no número 16. Começando agora direto dos estúdios virtuais, Dom Diego Armando Maradona, mais um episódio do podcast do Armário da Bola. Na semana em que gravamos e publicamos esse programa, é comemorado o Dia do Goleiro. Pela ocasião, nós dois, que já fomos goleiros em algum dia dessa vida, resolvemos falar do inusitado momento quando os goleiros saem de cena por algum motivo e os jogadores de linha precisam assumir a baliza. É dia de relembrar a história de nomes como Diego Souza, Carlinhos Bala, Gaúcho, Pelé, entre outros. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, boa noite. Alô, amigos e amigas, ouvintes e ouvintas do podcast da Armário da Bola. Tô chegando aí mais uma vez. Eu tenho uma anedota sobre uma das últimas vezes que eu tentei voltar à baliza. Eu tive uma extensa carreira aí como goleiro, né, amador, aí na várzea, nas mais chorumentas peladas do Rio de Janeiro, quando eu era adolescente. Meu primeiro ídolo do futebol, um goleiro, né, o Júlio César, e como todo garoto ruim de bola, eu logo fui virar goleiro. E aí, depois de muitos anos sem prática, eu resolvi em 2018, um dia, falei, vou jogar no gol hoje. E aí eu quebrei o meu punho. E eu fiquei 2 meses engessado. Porque a vida de goleiro não é fácil. A vida de goleiro é para quem é maluco. E a gente vai falar aí de uma galera que não se preparou para ser goleiro, mas que por maluquices da vida acabaram tendo que vestir essa camisa, a camisa número 1, no caso, uma camisa diferente. Tiveram que vestir a luva, acabaram indo para o gol. Fatos inusitados, situações inusitadas, maluquices, doenças, lesões pontuais, lesões da alma. Vamos falar dessa galera aí que não estava ali para fazer isso, estava ali para fazer o gol e acabou tendo que evitar o gol, né? Nós não tivemos programa na semana passada por motivos de carnaval. Tivemos o segundo carnaval do ano, então não fomos capazes de produzir um programa em meio à folia momesca e seríamos capazes se tivéssemos mais aporte financeiro. Você pode ajudar a gente dando dinheiro para o Armário da Bola através do PicPay, picpay.me/Armário da Bola. A partir de R$5 você já ajuda a gente a existir e a crescer. Você pode também ajudar a gente de maneira não financeira, de maneira imaterial, divulgando o Armário da Bola para quem você conhece, para seus amigos, para suas amigas, para sua família, para os seus colegas de trabalho e nas redes sociais. Estamos como Armário da Bola em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, estamos no Facebook também, estamos no YouTube, twitch.tv/Armário da Bola, onde gravamos todos os nossos episódios ao vivo, e no TikTok. Pedimos aos nossos ouvintes, como nós, que fingem ser jovens, que sigam a gente no TikTok, que estamos produzindo bastante mais conteúdo por lá. E vamos pra vinheta, que hoje não há tempo a perder. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Sabia não? Gente, o que tá acontecendo com o Vasco? Negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Hoje a gente vai começar nossa lista simplesmente pelo homem, Pelé, o melhor jogador de todos os tempos, é também um confesso fã da posição de goleiro, e dizem os relatos que um dos bons. O apelido do rei, inclusive, vem de um goleiro do Vasco, Bilé, à época, na década de 50, que o pequeno Edson gostava muito. Quando ele ainda era apelidado de Dico, ali no bairro, pela família, ele costumava jogar as peladinhas de bairro no gol,
e quando defendia gritava Bilé, Bilé, narrando as próprias pontes e defesas incríveis. Como a dicção dele não era das melhores, o pessoal começou a achar que ele estava falando Pelé e assim criou-se o apelido que entrou para a história. A mais importante partida do Pelé como goleiro aconteceu em 19 de janeiro de 1964, em um 4-3 sobre o Grêmio, no Pacaembu. Ele fez 3 gols e aos 41 da etapa final, o goleiro Gilmar foi expulso. Ele se encaminhou para a meta, fez 2 defesas importantes e ajudou a garantir o resultado na semifinal da Taça Brasil daquele ano. Não, aí o cara vai, faz 3 de um lado e evita do outro, né? Isso é muito foda. Ele também foi pro gol em novembro de 59 contra o Comercial no Campeonato Paulista e em junho de 73 contra o Baltimore Bays em um amistoso. E antes disso, numa vitória por 3-0 em um amistoso contra o Botafogo da Paraíba no dia 14 de novembro de 1969. Nosso amigo ouvinte, nossa amiga ouvinta, que é melhor de data, já deve ter percebido que esse dia desse jogo é muito perto do 1000º gol do Pelé, e de fato é. Na véspera do feriado da proclamação da República daquele ano, o Santos ia enfrentar o glorioso Belo, o Botafogo da Paraíba, em João Pessoa. Não o cantor Marcelo Pires Vieira. Não o cantor, que nem era nascido, mas a partida em comemoração pela reinauguração do estádio José Américo de Almeida, o Almeidão. Havia grande expectativa pro 1000º gol ocorrer naquele jogo, já que ele tinha marcado, de acordo com a contagem amplamente divulgada pela imprensa, 998 gols até então. Em uma cobrança de pênalti, ele fez um dos gols do fácil 3-0 que o Santos metia no Botafogo da Paraíba. E aí, então, a torcida, parte dela, passou a torcer fervorosamente por um gol do Santos, para que tivessem a honra de presenciar o 1000º gol do Rei. Pelos relatos, de acordo com o professor Luiz Antônio Simas, no livro Maracanã, quando a cidade era terreiro, até os próprios jogadores do time paraibano pareciam querer sofrer mais um gol do Pelé. A espera foi interrompida quando Jairzão, goleiro santista, alegou uma contusão, pediu para sair e o Peixão estava sem goleiro reserva, coube ao Rei assumir a posição. Com a ida dele pro gol, tanto Pelé quanto o treinador Antoninho receberam sonoras vaias da torcida, mas bastou a primeira defesa do Pelé para que o público voltasse a se empolgar com a atuação dele. Não saiu o gol em João Pessoa e coube, depois de uma partida em 1-1 contra o Bahia na Fonte Nova, ao Maracanã recebeu o 1000º gol dele ou não. E aí, eu cito aqui diretamente Luiz Antônio Simas. A Folha de São Paulo, na edição do dia de 14 de maio de 1995, afirma que o 1000º gol não foi marcado no maior do mundo. Após escarafunchar os arquivos para contabilizar os gols de Pelé, a reportagem descobriu um erro nas estatísticas de 1959. Naquele ano, Pelé marcou 127 gols em 103 jogos. 18 anos. Atuando pelo Santos, pelas seleções brasileira e paulista e pelo time das Forças Armadas. À época, ele servia o exército ainda. A estatística usada para contabilizar os gols do Rei, que computou o gol em tudo quanto foi jogo, ignorou um tento marcado no jogo inaugural do Campeonato Sul-Americano Militar de 59, em que o Brasil bateu o Paraguai por 4-1. Jornais que cobriram o evento e a própria súmula da partida indicam que Pelé foi o autor do segundo gol brasileiro. Levando-se em consideração o gol esquecido, o tento consagrador não teria ocorrido no Maracanã. A partida histórica teria sido em João Pessoa. Por capricho dos deuses, o 1000º gol saiu na partida em que Pelé, depois de marcar um gol de pênalti, acabou jogando como goleiro, supostamente para não correr risco de marcar o 1000º em um amistoso contra o Botafogo local. O rigor estatístico, todavia, não conseguiu apagar da memória coletiva aquele Santos e Vasco realizado no dia 19 de novembro. Esse finalzinho eu citei do Simas porque, não vou querer tirar as palavras de um gênio, né? Ele explica tão fácil, de maneira tão simples, então ficou a citação e a história do gol, o 1000º gol dele pode ter saído justamente numa partida em que ele atuou no gol e justamente a Folha de São Paulo que quer tirar do Rio de Janeiro o 1000º gol do Pelé, né? Não podia ser outro normal, né? A mídia paulista realmente é um problema. Não, cara, assim, eu ia falar que, de certa forma, poderia ser uma certa insensibilidade do técnico e do próprio Edson botarem ele no gol, no jogo que poderia ser o 1000º. Tinha mais 10 caboclos em campo pra botar.
Mais 9, né? O goleiro já tinha saído. Porra, eles botaram logo o Pelé pra ir pro gol, mas, enfim, né? Parece que foi de propósito pra não deixar o 10º gol num amistoso contra o Botafogo da Paraíba. Enfim, achei, de certa forma, insensível, porém eu acredito muito na qualidade do Rei Pelé como arqueiro. Nosso chat aqui da Twitch tá tendo uma boa discussão, né? Que dizem que a seleção das Forças Armadas, todos os jogadores eram artilheiros, só que alguns não, né? Há quem é do batalhão de infantaria, há quem é PQD, então assim, nem todo mundo é da artilharia, mas o Pelé certamente era da artilharia da seleção das Forças Armadas. Vamos pro próximo? Próximo é o Gaúcho, que marcou época no Flamengo, mas precisou ir pro gol justamente contra o Flamengo antes de chegar ao clube carioca. O Gaúcho que de fato nasceu no Rio Grande do Sul, isso precisa ser dito aqui, é uma coisa que não é tão óbvio quanto parece. Não, como a gente já provou. A gente já percebeu aí no Armário da Bola, a gente traz esse assunto à tona com certa frequência. Essa denúncia que a gente faz, né? O Gaúcho de fato é gaúcho. Vamos começar esse trecho parabenizando ele pela idoneidade, pelo caráter. A retidão gentílica, digamos assim. Não, ele fez por onde. O Gaúcho, ele era um cara conhecido pelo cabeceio, né? Pelo cabeçaço. Fazia muito gol de cabeça no Flamengo, foi campeão brasileiro. E antes de vir pro Flamengo, ele jogou no Palmeiras, né? Campeonato Brasileiro de 88. Até foi carrasco do Flamengo. E foi carrasco de uma forma inusitada para um atacante goleador, como era o caso dele, né? O Palmeiras estava vencendo o jogo por 1-0 até os 46 do segundo tempo. O Flamengo pressionando, quase buscando um empate ali. E aí, numa dividida com o Bebeto, o Zete acabou se machucando. E o Palmeiras já estava com um a menos, já tinha feito na época eram 2 mudanças que eram permitidas. O Palmeiras teve que ficar sem goleiro. E aí o Gaúcho foi escolhido para assumir a camisa 1. Geralmente, nesse momento, escolhem um cara que joga no rachão, né? O cara que está acostumado ali a fazer um treino, uma brincadeira como goleiro. E aí o Gaúcho foi pro gol. Ele acabou tomando um empate do Bebeto aos 46 do segundo tempo, cruzamento do Zico. E aí a partida foi para os pênaltis. Só que, Gustavo, essa partida era mata-mata? Não era mata-mata. No campeonato de 88, a gente tem uma bizarrice legislatória da CBF. Acho que deve ser a única. Não imagino que a CBF tenha tido outros momentos. Seria capaz, né? Não sei, acho que não. É muita competência. A CBF vinha numa fase incrível, né? O campeonato anterior já tinha sido aquela zona de 87, que a gente sabe muito bem. E para 88, a CBF criou uma geringonça chamada Lei dos Pênaltis. Eu gosto muito que a CBF não é a Câmara dos Deputados, porém criou uma lei. Não é uma regra, né? Não é uma orientação, é uma lei. Não, é uma lei. A Lei dos Pênaltis, ela consistia em cobrar em disputas de pênaltis após os empates. Quem vencesse a disputa levaria 2 pontos, quem perdesse ficaria com 1. Uma vitória no tempo normal dava 3 pontos e a derrota nenhum. O regulamento, inclusive, foi aprovado quando o campeonato já tinha começado e foi anunciado durante a partida. O árbitro de Vitória e América na Fonte Nova, o José Araújo de Oliveira, foi informado no intervalo da partida sobre a mudança. O jogo, logicamente, terminou em 0-0 e foi para os pênaltis. No dia seguinte, Botafogo e Fluminense decidiram não disputar as penalidades. No mês seguinte, no dia 5 de outubro, dia da promulgação da Constituição, eles voltaram para o Maracanã só para fazer a tal cobrança de pênaltis para decidir a partida. Mais de 5 mil pessoas compareceram ao maior do mundo para ver 12 minutos de cobranças de pênaltis vencidas pelo Fluzudo. Não, mas assim, no final dos anos 80, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é sempre um exemplo de organização, né? Nunca mudaram nada com o campeonato acontecendo, nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. No Flamengo e Palmeiras, o Gaúcho profetizou em entrevista antes da disputa que ia catar pênaltis e ajudar o Verdão a sair com a vitória dentro do empate. E dito feito, ele catou 2, um do Adair e um do Zinho, e fez o dele quando foi bater, dando a vitória pro Palmeiras. Engraçado, né? Que o Zinho também jogou no Palmeiras depois. Acabou sendo um jogador bem marcante na equipe alviverde. E o Aldair, um zagueiro, né? Mas assim, cara, pegou 2 pênaltis. Porra, isso é muito sinistro. O cara pegou 2 pênaltis. Não é qualquer coisa, né? É bastante coisa. Vamos passar pro próximo. O próximo que, inclusive, é um cara que nunca teremos um programa inteiro sobre ele,
mas eu tenho a impressão de que todos esses programas sobre historietas que a gente junta, ele aparece que é o Diego Souza, né? Não é o primeiro. Inclusive, essa história que a gente vai contar a seguir, eu estava no estádio. Eu presenciei com meus próprios olhos. Eu não tive o prazer de ver isso, não. Eu não diria que foi um prazer, mas eu vi. Era um Sport Flamengo no Maracanã. O Sport abriu 2-0. Inclusive, quem fez o primeiro gol do jogo foi o Diego Souza. Abriu o placar num pênalti. E o Sport fez 2-0. O Flamengo tinha diminuído para 2-1. Num cruzamento do Alexandre pro Canteiros. E aí, uma pressão do caramba, né? Maracanã. Mas nem que o time do Flamengo não fosse essas coisas. Maracanã cheio, né? Contra o Sport. Então, o Flamengo atrás no placar, precisando do empate. E aí, numa dessas, já lá pelos 30 e poucos do segundo tempo, o Magrão se machucou. O eterno Magrão se machucou e o Sport não podia mais fazer mudança. Geralmente é esse o cenário, né? O cara se machuca ou é expulso e acaba tendo que botar alguém no gol porque não tem mais substituição. E aí o Diego Souza foi pro gol. Cara, e ele assim, buscando umas bolas lá, aqueles cruzamentos meio vadio, assim, pegando a bola no alto, se tacando no chão, fazendo uma cera danada. Tem até uma bola que o Gabriel chega na linha de fundo, bate meio cruzado, ele espalma bem, até impressionei com o talento para goleiro do Diego Souza. E aí no fim do jogo já não teve como, nos acréscimos o Eduardo da Silva mata uma bola, faz um pivô de peito, assim, o Everton chega batendo muito bem a bola no ângulo, sem chance pro Diego Souza, não teve culpa. E aí o Diego Souza saiu putaço, cara, saiu irritadaço de campo, falando que o juiz cedeu a pressão da torcida, não sei o quê, porque foi um absurdo o que aconteceu. Tipo assim, o goleiro se machucou, cara, o juiz não tem culpa disso, né? Ficou, isso aí. Saiu irritadaço, falando que a arbitragem é uma vergonha, mas o Flamengo vai jogar lá, e lá eles vão ter que ver o que vai acontecer. Ficou a sonora. Aí, eles vão jogar lá também, Eu lembro muito dessa muito sinistro. Aí o Flamengo foi jogar lá também e ganhou de 1-0 com o gol do Everton. Everton mortozinho. Porém, o Maracanã teve o privilégio de assistir Diego Souza com luvas e uma camisa azul no jogo do Sport, defendendo um chute cruzado do Gabriel Acarajé. Foi um momento... né, falta até adjetivo para definir esse momento. Cara, tem um que a gente não botou na pauta, que eu tava lembrando agora. Isso foi ano passado, retrasado. O Wilson do Curitiba se machucou e foi um Sarrafiore pro gol, lembra? Ele pegou pênalti. Foi numa derrota do Curitiba, mas ele defendeu um pênalti, cara. Isso foi demais. É muito maneiro, né? O cara... É muito maneiro. Tem razão, eu lembrei. Agora você falou que ele... O Sarrafiore é mais útil assim do que atacante, né? O próximo caso que a gente vai contar aqui também é do Sport e também envolve o goleiro Magrão, que era o titular, mas não estava relacionado porque estava machucado. Quem assumiu a meta foi o Saulo, jovem goleiro, que era reserva de Magrão, e a fase do Sport não era boa. O Leão da Ilha vinha mal no Pernambucano, o técnico Geninho estava ameaçado no cargo. A partida estava 1-1 contra o Vitória de Pernambuco, estava nos acréscimos. O Vitória, o Sport tinha saído perdendo, inclusive tinha saído ganhando, e o Vitória empatou. E o Saulo, o goleiro jovem, teve autorização do técnico para ir à área tentar o cabeceio. O jovem goleiro, do alto dos seus gigantescos 1,98 de altura, marcou o gol de cabeça que deu a vitória ao Clube Recifense, que ia dando a vitória ao Clube Recifense naquele momento e deu após o final da partida. Na loucura do gol, na hora da comemoração ali, na hora do prazer, ele machucou o joelho sozinho, cara. O vídeo é muito engraçado. Ele sai correndo pra comemorar atrás do gol, cai sozinho, machuca o joelho, e aí cai em prantos, né? Você imagina a emoção do cara jovem, numa fase difícil do time, fazer um gol, o único gol dele sendo goleiro, e ainda se machucar. Então ele caiu aos prantos no gramado. O Sport já tinha feito as 3 substituições, e aí o menor jogador do time foi escolhido para assumir a posição. Carlinhos Bala tinha 1,62 de altura e precisou agarrar ali alguns minutinhos. Ele fez uma defesa num cruzamento da direita que ele sobe no ar e tenta socar a bola. Em vez de socar para cima, ele soca para baixo, mas a zaga consegue tirar e foi suficiente para garantir a vitória rubro-negra. Na entrevista pós-jogo, o Saulo ligou para a mãe diante das câmeras e comemorou a boa atuação com um gol, mas lamentou a lesão. Moleque, essa história é muito boa, porque, tipo assim, muito boa. É o goleiro fazendo gol, se machuca, aí bota o maluco mais pico ruxo do time pra ir pro gol, né?
Bota o maluco menorzinho do time pra ir pro gol. E aí é o goleiro fazendo gol, o atacante defendendo. É um poste mijando no cachorro, né? Exatamente. Loucura essa coisa. Nossa, essa é muito boa, moleque. Essa é muito boa. A gente tem também o Edmundo, né? O animal que já no ocaso da carreira precisou agarrar pela primeira vez no Vasco em 2008, no ano que marcou o primeiro rebaixamento do Cruz Maltino. O Vasco recebia o Cruzeiro em São Januário e aos 28 do segundo tempo perdia por 2-1, quando o goleiro, o Thiago, aquele que batia faltas, cometeu um pênalti em Guilherme e foi expulso. O Edmundo pediu a camisa laranja do Gigantudo. Na cobrança, o Guilherme converteu o pênalti. O bravo Ed não conseguiu nem saltar na bola. Ele se adiantou e não conseguiu pular. Ele ainda fez 2 defesas, uma batendo roupa e a outra com segurança encaixando a bola. Na entrevista... O Edmundo, uma relação com o pênalti nunca foi muito boa, né? Eu aposto que a galera ligou nesse momento no jogo, viu o Edmundo no gol e pensou assim, gente, o que tá acontecendo com o Vasco? Exatamente. Na entrevista pós-jogo, o repórter Sérgio Lobo, amigo meu, afirmou categoricamente, ele não fez uma pergunta, ele afirmou pro Edmundo, é muito sofrimento, Edmundo. E aí, o animal respondeu choroso, pô, a gente é roubado em tudo quanto é canto, cara. A gente não merece isso não, cara. A gente chega aqui, treina todo dia, de manhã, de tarde. Isso é muito humilhante pra mim. E aí segue chorando a má fase do Vasco. Mal sabia ele o que viria pela frente. Mal sabia o animal. A próxima história é mais recente e pandêmica. Né? Essa é muito boa. Essa eu quero ter a honra de contar nesse momento. Essa aconteceu ano passado, vai fazer um ano agora. Foi em maio de 2021. Aí um momento de recrudescimento da pandemia, né? No momento em que no final de 2020 os casos foram diminuindo, mas aí no começo de 2021 começou a aumentar tudo de novo, na América do Sul principalmente. E aí o River Plate tinha um jogo contra o Independiente Santa Fé, em Buenos Aires, pela fase de grupos, grupo D da Libertadores. Só que aí bateu um surto de Covid-19 no elenco. Foram 25, entre jogadores e comissão técnica e pessoas em geral, 25 infectados. E da lista de 32 jogadores inscritos na competição, 19 jogadores do River estavam com Covid, sobraram 13. Desses 19, todos os goleiros estavam infectados. Dos 13 jogadores restantes, 3 estavam machucados por outras razões, né? Ali na coxa, um negócio ali, sempre tem um quinto metatarso machucado. Entre eles, Enzo Pérez, que estava com um problema mais leve na coxa. E aí sobraram 10 jogadores para o River. O River pediu para a Conmebol a possibilidade de inscrever uns goleiros da base de uma forma excepcional, só que, né, a Conmebol, esse poço de coerência, de boa vontade, proibiu. E aí o Gajardo, filho, não tem o que fazer, né? Teve que se virar, pegou o Enzo Pérez, 35 anos de idade, é o lesionado que estava mais próximo de voltar, falou, Enzo, e aí? E o Enzo Pérez se ofereceu para jogar no gol. Foi pro jogo com um volante no gol, nenhum reserva no banco. E é isso, filho. Só tem 11 jogadores. Vamos pra cima. Até peguei um texto aqui do Globo Esporte, da matéria que falou sobre esse jogo, dizendo assim, em condições normais, Enzo Pérez não jogaria a partida. Ele se recupera de uma pequena lesão na coxa. No entanto, para completar o time com 11 atletas, o volante se dispôs a atuar no gol, posição na qual costuma brincar nos treinos recreativos. O resto virou história. Foi heróico, foi histórico, e o Santa Fé, um negócio, assim, assombroso, um negócio, assim... Ofensivo. Não, se fosse ofensivo, teria conquistado ali um resultado, mas é um ataque muito ruim. Não, ofensivo muito, assim, de ofender o futebol. Ofensivo ao futebol, né, não no futebol. Isso. E aí o River fez 2-0 com 5 minutos de jogo, no segundo ataque o River fez 1-0, com 5 minutos fez 2-0, um golaço, inclusive, do Álvares, e até sofreu um gol, mas conseguiu administrar. O Santa Fé não entendeu que era um jogador de linha no gol, que era só chutar, que provavelmente ele ia aceitar. Conseguiu fazer um gol só, não conseguia atacar. O time muito ruim mesmo. O River, mesmo sem reserva, conseguiu segurar. Cara, eu lembro desse jogo, de ver a cara do técnico de Santa Fé. Ele
se sentindo impotente, ele se sentindo frustrado, falando assim, cara, não acredito. Morrendo por dentro. Não, morto por dentro, a alma dele já no nosso lar, e ele pensando assim, puta que pariu, como foram colocar caras tão ruins na minha mão. Vou pegar meu emprego o no Enzo McDonald's Pérez de não novo. chegou a ser muito ameaçado pelo Santa Fé, um ataque realmente tenebroso. Fez algumas graças, pegou umas bolas mais fáceis assim. Teve uma bola até que o Santa Fé chutou pra fora, ele fez uma ponte só pra sair na foto, né? Pra marcar. E aí botaram a camisa do Enzo Pérez depois no Museu do River. Ele foi eleito o melhor da partida. Foi uma coisa bem legal pelo ponto de vista do folclore. O River ganhou, liderou o grupo. E o Santa Fé foi eliminado com esse resultado. Essa história é muito bizarra. Essa história é o contrário, né? Porque, tipo assim, geralmente é um cara que, porra, já tá ali em campo, o goleiro foi expulso, o goleiro se machucou. Nesse caso, não. Nesse caso, o cara já entrou 90 minutos como goleiro. É muito foda. E acompanhar isso ao vivo foi, porra, inacreditável, né? Das coisas que dificilmente a gente vai ter uma situação dessas de novo, né? Porra, tomara que não tenhamos uma pandemia e obrigar um jogador de linha machucado a entrar no gol, né? Mas, assim, foi um quê de bizarro, histórias insólitas da nossa Libertadores. Essas foram as histórias que a gente pegou para contar mais, com mais atenção e fizemos uma apuração maior, mas temos também algumas menorezinhas aqui, nossas menções honrosas. A primeira é o Emerson, né, que não chegou a agarrar num gol oficial. Emerson, não Márcio. Emerson, mas que se ferrou pela prática de ir ao gol, né? Não, na Copa de 2002, no último treino antes da estreia, ele foi brincar de rachão, foi brincar de goleiro, e assim como o Chico Freire, não era um goleiro e se machucou. Se quebrou, não jogou a Copa do Mundo, o Filipão precisou convocar o Ricardinho às pressas, o que foi um esculacho, era pra ter se convocado o Alex, mas tudo bem. Isso. Convocou o Ricardinho e o Emerson ali o Emerson ficou de fora da Copa, porque no último treino ele se machucou sozinho. Ali, caiu, machucou o ombro e precisou ser cortado. Ele que provavelmente seria titular daquele time, como foi. Sim, com certeza. Em 2006. Outro nome que a gente juntou aqui pra falar é o Cícero. Cícero, Ederson Vampiro. Ele, no Cariocão de 2007, o Fluminense vencia o Boa Vista por 4-2, quando o goleiro Fernando Henrique foi expulso. Saudoso Fernando Henrique. Saudoso? Pra quem não torce pro Fluminense. Ah, tá. Acho que ele tinha morrido, pô. Ah, não, peraí, pô. Ele tava só se envolvendo com mulher casada no Ceará. Dizem. Não é o Armário da Bola que afirma isso. Ele foi expulso. Eu fui pesquisar onde tá o Fernando Henrique, eu sem querer botei no Google Fernando Henrique Cardoso. Onde tá o Fernando Henrique Cardoso? Qual time ele tá jogando? Ele tá no Oeste. Não, peraí. A última notícia é que ele tá no Oeste, emprestado pelo Brasiliense. O Brasiliense gosta aí de um idoso. O Fernando Henrique, não o Cardoso, foi expulso contra o Boa Vista, e o Cícero, que já tinha feito um gol, foi pra meta. Ele levou o pênalti que gerou a expulsão, mas depois fez uma defesa muito boa. O atleta que eu não pesquei o nome do Boa Vista, entrou na área pela ponta esquerda, chutou firme no chão, e o Cícero, fazendo jus aí ao goleiro titular, fez uma defesa com os pés que evitou o empate do Boa Vista. Uma situação semelhante aí, né, Campeonato Carioca, um jogo aí contra um time do interior do estado do Rio de Janeiro. Flamengo e Macaé em 2015, Paulo Vitor se machucou, Alexandre... Os dois times são do litoral do estado do Rio de Janeiro, né? Não sou do interior. É verdade. Saquarema e Macaé aí, point. Bacaxá. De extração de petróleo. E de centro de treinamento de vôlei. É verdade. O Alexandre foi pro gol contra o Macaé, foi um jogo muito louco, assim, eu lembro só dele numa foto dele com a bola assim, segurada pra frente. Uma bola fácil que ele segurou qualquer aí, fez uma cera, né? No estádio Moacirzão. Foi. Teve o Ferdinand, em 2008, né? O Rio Ferdinand também é muito doido, ele com a camisa Ferdinand, azul. Algo que a gente nunca reparou, é um atleta que não só pode, como deve entrar no nosso top 3 de jogadores com nomes de corpos aquáticos. Com certeza. E o Ferdinand. Exato. Um Manchester United de Portsmouth, em 2008. Esse eu selecionei pelos atletas que estavam envolvidos. O Van der Sar se machucou, foi substituído no intervalo pelo polonês Kuczak, que é mais fácil de pronunciar do que de escrever.
E ele foi expulso aos 78 minutos por uma falta no Milan Baros. Quem lembra do Milan Baros? Tava no Tcheco, Portsmouth. Né? E aí o Alex Ferguson já tinha feito as mudanças, o Rio Ferdinand acabou indo pro gol, logo para pegar um pênalti. Ele até pulou bem, mas o pênalti foi muito bem cobrado pelo Montari, aquele. Nossa e Senhora. ele até pulou pro lado certo, mas não conseguiu defender. A gente tem também a história do Caio Ribeiro, comentarista aí do Grupo Globo, aí, o homem que nunca ofendeu ninguém. Felizmente se recuperou e já voltou ao trabalho. E em 11 de setembro de 99, aí, 2 anos antes do atentado, ele conquistou de vez o coração dos rubro-negros quando, numa partida contra o Gama, no Distrito Federal, válida pelo Campeonato Brasileiro, ele teve que se reinventar depois da expulsão do goleiro Klemer, que defendeu a bola com a mão fora da área, e foi o terceiro expulso da equipe. O Caio acabou sendo convencido pelos companheiros a ir pro gol. Não, e aí ele conta, né, que ele tava assim, que ele não tava muito afim de ir pro gol, não, né? Mas que ele sempre ia nos rachões e tal, não sei o quê. Ele era titular do rachão, que ele dizia, gostava de brincar no gol. E aí não podia mexer, tava 1-1, ele não queria, ele tava afim de fazer gol, queria se firmar como titular. E aí os caras, todo mundo falou assim, Caio, você tem que ir pro gol, tem que ir pro gol. Ele se fazendo de desentendido, tá certo ele também. Cara, eu só vou pro gol na pelada hoje em dia quando todo mundo percebe que eu não fui. Se ninguém... Porra, quando é minha vez eu vou, mas, pô, não ofereço não, cara. Se tiver alguém que queira ir, vai na minha frente, que eu não tô afim, não. Ele fingia que não ouvia, mas aí o Romário virou pra ele, e aí ele falou assim, pô, tá, não, se o Romário tá falando, eu tenho que... Não posso discutir, né? Aí ele foi pro gol, pegou 2, 3 bolas, fez a parte dele, não tomou gol. Invicto, né? O goleiro que menos sofreu gols aí na história do Flamengo. Outra história que a gente tem a também... imagem dele, né? É muito bom. Ele novinho, né? Você costuma ver ele mais velho. Outra história, o Caio é muito identificado com o São Paulo, e vamos falar de um jogador do São Paulo que precisou ir pro gol. O Maicon, God of Saga, hoje no Santos. Em 2016, o goleiro Denis, ou Pênis, como diria Kleber Machado, foi expulso nos minutos finais da partida contra o The Strongest pela Libertadores fora de casa. Ele conseguiu a proeza de levar 2 cartões amarelos por cera. É bizarra a situação. Na hora que ele vai ser expulso, ele pega, já fez uma cera gigante, pega a bola para bater o tiro de meta de um lado da pequena área. Aí fala, peraí, pega a bola e leva pro outro lado. Aí a gente fala, não. Aí não, você passou de todos os limites, você vai lá dar um amarelo pra ele. E, por consequência, o vermelho que tira o Denis de campo. O goleiro reserva não estava no banco porque estava com apendicite, mas, além disso, as 3 substituições já tinham sido feitas. O Maicon botou a camisa de goleiro, botou as luvas e foi pro gol. Teve uma defesa de soco, que ele precisou sair no alto, socou a bola, e depois ele teve 2 lances que ele saiu com segurança no alto, pegou a bola, encaixou e foi-se embora. E o São Paulo garantiu o 1-1 nesse jogo da Libertadores. Esse do Rafael Moura é muito bom, que a gente vai contar agora. O He-Man, quando atuava pelo Internacional de Porto Alegre, que estava sofrendo uma goleada por 5-0 para Chapecoense de futebol regata. Tava sofrendo por 4. Tava 4 na hora. E a Sociedade Esportiva Chapecoense de Futebol e Regatas, a associação. Isso. O Dida, que a gente falou aí há pouco tempo, cometeu um pênalti quando já estava 4-0, foi expulso, e porque o zagueiro errando, recuou a bola de um jeito lamentável, botou o Dida na fogueira, acabou fazendo um penal. O He-Man foi a meta, acabou sofrendo o gol final dessa surra que foi. E é isso aí, né? O Inter nessa época aí estava muito bem assessorado. Acabou sendo bem assessorado na Série B. E esse aí ainda foi o time que viu o lateral esquerdo Fabrício mandar todo mundo tomar no cu. A gente tem talvez o melhor apelido aqui do jogo, que é o Arlindo Maracanã. Se a gente começou falando do gol humilde do Pelé no Maracanã, vamos falar do próprio Maracanã. Nesse caso não, o estádio, o Arlindo, que é ídolo do Sampaio Correia e do Ceará, e entrou para a história da Série B em 2007 ao se tornar o primeiro jogador em todas as posições possíveis no campeonato, né? Ele era lateral direito. Isso é muito foda, tá? Muito foda. Ele era lateral direito de ofício, mas também jogava pela esquerda, na ponta, no meio campo, além de pontualmente ter quebrado o lugar como zagueiro e centroavante improvisado. Que negócio, precisa de um gandula, precisa de um massagista, precisa de um presidente do clube, diretor de futebol, precisa de um torcedor. Arlindo, chega aí, Arlindo. Chama o que tem pra fazer, o Arlindo tá fazendo.
E para alcançar o feito, ele precisava ir para debaixo das traves, que veio ocorrer na 35ª rodada da segundona de 2007 no Castelão. O nosso avô, o meu, o seu, o vosso vozão, perdia por 3-1 pro Brasiliense. É Brasiliense? Brasiliense com 2 gols de Dimba, quando o goleiro Adilson Paredão acabou sendo expulso por revedar uma entrada do volante Goeber, estapeando também o volante Agenor. Não lembra desse nome? Não, lógico que lembro, jogou no Flamengo, pô. Quer dizer, esteve no Flamengo. Na saída de campo, teve ainda uma pendência, aí, uma denúncia do Júnior Baiano, do Adilson, que disse que o Júnior Baiano admitiu para ele que o juiz Péricles Bassols estava dando uma mãozinha pro Brasiliense. O Vozão já tinha feito 3 trocas, e então aos 30 do segundo tempo sobrou pro grande Maracanã entrar e assumir a meta do Vozão, e ele acabou não levando gols. E esse é o nosso levantamento de goleiros. Estamos buscando novos formatos aqui, Francisco Freire, gostei desse. A gente tentou fazer uma onda mais desses últimos programas que a gente fez, de contar pequenas historiazinhas, em vez de pegar um título inteiro e dissecar aqui. A gente juntou várias pepitas de histórias. Anedotas de gente que não tinha tanta intimidade com gol assim, mas foi pra lá, e contando histórias aqui de caras que se deram bem, né? Não tem nenhuma história de um cara que precisou ir pro gol e foi um desastre completo. Alguns tomaram um gol aí, mas né, cara, tem que representar. O cara tá aí, tá na chuva pra se molhar, né? E assim, não é culpa deles, né? Tem culpa eles? Não tem, deram a cara a tapa e é isso que importa. Chico Freire, seu destaque final. Eu quero fazer um destaque final, que hoje eu me preparei para esse momento. Ao contrário da CNTP, hoje eu me preparei para esse momento. O meu destaque final vai para algo que aconteceu na última semana. Vai para o torcedor do Santa Cruz, que não é goleiro, mas entrou em campo e ensinou o goleiro a defender. Esse homem merece destaque hoje. Ele até pediu desculpa, falou que ele é goleiro na várzea, que ele não queria ofender o goleiro, ele só queria ensiná-lo a agarrar. Mas esse homem aí virou um herói. Na última semana ele viralizou aí o vídeo dele fazendo pontes imaginárias aí no meio do gramado. Ele invadiu o campo e foi encher o saco do goleiro e falou assim: irmão, tu é muito ruim, aprende comigo. E fez pontes verdadeiramente impressionantes, uma impulsão grande na perna. Tinha bola para ele fazer a defesa? Não tinha. Então, mas tudo bem, eu acredito que ele realmente é um bom goleiro. Então eu acredito que, tendo ele como treinador e esses nossos personagens de hoje, qualquer um deles na meta, qualquer time que investisse nessa formação, não seria vazado. Não seria vazado. Com isso, a gente chega ao final desse nosso episódio do podcast do Armário da Bola, episódio em que lembramos histórias de goleiros, de não goleiros, que serviram como goleiros, jogadores de linha que precisaram se direcionar à meta, botar as luvas e vestir a camisa de goleiro para defender a meta do time. Lembrando sempre que você pode ajudar a gente a crescer e a ser ouvido por mais gente, divulgando o Armário da Bola para quem você conhece. Só enviar nossos programas, enviar nossas redes sociais. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos na Twitch, twitch.tv/Armário da Bola, estamos no YouTube, youtube.com/Armário da Bola. E se você quiser ajudar a gente financeiramente, você pode, a partir de R$5, no picpay.me/Armário da Bola. Vamos em breve voltar a fazer nossos sorteios para os assinantes. Temos uma camisa do Bangu belíssima para sortear, temos uma camisa do Motoclube para sortear, temos uma camisa do Náutico para sortear também. Vem muita coisa boa por aí, e agora, após o frenético mês de abril, a gente vai voltar com a regularidade. A gente teve problemas aí de faltar algumas semanas, mas agora não vai acontecer mais. Temos muita coisa boa preparada, é ano de Copa, e a gente vai seguir. Valeu, até a próxima. Semana que vem a gente volta. Grande abraço. Valeu! Aí, eu tive uma ideia que vai solucionar todos os nossos problemas. Me dá 1 minuto. Tá bom. Todos os nossos problemas. Vai acabar com a fome do mundo.
vai tirar o Bolsonaro da presidência, vai tirar o Pitico do Flamengo, vai Alô? com o microfone, olha aí. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, cara. Tá melhor minha voz? Tá melhor a sua voz. Tá com retorno? Não tá com retorno. Então. Tá melhor do que tava com fone. Não, ainda tá com um pouquinho de retorno, mas tá ok, cara. Tá indo. Mas assim, minha voz tá mais limpa? Tá, um pouco. Afasta o microfone um pouco da sua boca, tá muito perto. Conta a solução que você fez aí, pra quem tá na live, pelo menos. Não, Borrachos The Movie disse que a ideia seria básica, mas genial. Esperar a genialidade do Chico é sempre perigoso. É sempre um perigo, né? É. A minha solução foi namorar com uma pessoa que tem equipamentos em casa, né? É verdade. É verdade. Tá no seu celular isso aí? Tá Não, tu botou no computador. Botei no computador. Ah, tá bom. Tá bom, vamos lá.